Durante as cruzadas, houve grandes avanços nas armaduras e armas dos cavaleiros medievais. Das inovações normandas do século XI às armaduras elaboradas do fim do século X, II, os cavaleiros estavam constantemente buscando maneiras de reduzir sua vulnerabilidade no campo de batalha e de maximizar sua capacidade de causar dano a um oponente. Hoje, no História das Cruzadas Real, vamos fazer uma viagem pela tecnologia militar da Idade Média e ver como os combatentes da época enfrentaram os desafios e perigos da guerra, enquanto se armavam para o combate. Esta é a evolução da armadura dos cavaleiros medievais ao longo da linha do tempo das cruzadas. Um cavaleiro, por definição, era um guerreiro montado. Na maioria das línguas da Europa, a palavra para cavaleiro se traduz como cavaleiro montado, chevalier em francês, ritter em alemão e caballeiro em espanhol. A palavra inglesa knight vem de um termo anglo-saxão para criado ou servo. Refere-se ao sistema feudal implantado na Inglaterra após a conquista normanda, onde cavaleiros serviam a um senhor ou ao rei. O alto custo de criar, treinar e manter cavalos de guerra restringia o combate montado à elite. Armaduras e armas de cavaleiros também eram caras. Talvez os primeiros exemplos de cavaleiros tenham sido os paladinos de Carlos Magno. No final do século VIII e início do século IX, os paladinos de Carlos Magno usavam versões simplificadas das armaduras romanas tardias. Os capacetes eram redondos ou cônicos, construídos com várias peças chamadas de Spangenhelms, pelos historiadores modernos de armaduras. Eles usavam cota de malha, ou seja, camisas feitas de malha de corrente. Na era carolíngia, guerreiros francos usavam armaduras lamelares ou de escamas, mas a cota de malha era a mais comum. Essas camisas de malha, feitas de anéis de metal entrelaçados, surgiram primeiro em túmulos celtas. Segundo Varrão, os celtas inventaram a malha. Na época de Carlos Magno, a malha carolíngia era mais curta e cobria menos o corpo que as cotas da Era das Cruzadas. Ela ia até o joelho ou um pouco acima, usada sobre túnica de lã. As mangas geralmente não alcançavam o cotovelo. Uma abertura corria pelo centro das costas e da frente, da barra até a virilha, para facilitar a montaria a cavalo. Em 805, Carlos Magno decretou que homens com ao menos 300 acres deveriam ter uma cota de malha. Apenas os muito ricos podiam pagar por essa armadura. O cavaleiro carolíngio usava espada curta para cortar e perfurar, além de lança de lâmina larga. Os escudos eram redondos, com cerca de 1 metro de diâmetro, feitos de tábuas de madeira. A superfície era de couro ou pintada, e os escudos vikings traziam cores e imagens de dragões e criaturas fantásticas. Fazia-se um buraco no centro, onde uma empunhadura de ferro era presa com rebites, e um umbo de metal cobria a frente para proteger a mão. Os escudos, mesmo reforçados com metal nas bordas, ainda podiam ser despedaçados na violência da batalha. Nas formações de infantaria do início da Idade Média, os guerreiros ficavam lado a lado. Os grandes escudos redondos tinham alça para o antebraço, estabilizando a pegada ao formar a parede de escudos. Esse equipamento era o padrão em toda a Europa no início da Idade Média. No século XI, a Normandia era o estado mais organizado do Ocidente, e seu duque era mais rico que o rei da França. Os cavaleiros do duque Guilherme formavam o núcleo do exército, cada vez mais profissionais e leais ao conquistador. Não é surpresa que nossa fonte mais vívida sobre as armas e armaduras do período venha da tapeçaria de Bayeux, obra bordada por nobres normandas para celebrar a conquista da Inglaterra, anglo-saxônica por Guilherme em 1066. Os normandos são conhecidos pelo elmo cônico com nasal, definido por uma proteção nasal que se estendia pelo meio do capacete para proteger o rosto do usuário. O nasal podia ser grande, como na tapeçaria de Bayeux, onde o duque Guilherme ergue o capacete para ser reconhecido pelas tropas. O capacete do século X de São Venceslau, hoje na Catedral de Praga, traz um motivo de Cristo crucificado no nasal. O capacete normando cônico foi eficaz,
e seguiu popular até o século XIII. A cota de malha até o joelho era a principal defesa do cavaleiro. Os normandos geralmente estendiam as mangas de sua cota de malha até a metade do antebraço, enquanto cobriam o restante do braço com uma proteção de couro. A maioria dos cavaleiros do século XI não usava proteção para as pernas, embora as perneiras de malha ou calças começassem a ser utilizadas. A tapeçaria de Bayeux mostra só o Duque Guilherme e outros nobres usando essa proteção nas pernas. A maioria dos cavaleiros usava meias de tecido, mas o escudo evoluiu para proteger melhor suas pernas. O escudo em formato de pipa, valorizado pelos normandos, tinha topo arredondado e afunilava até uma ponta inferior. A cronista bizantina Ana Comnena afirma que os escudos dos cristãos ocidentais eram bastante grandes e impressionantes para um soldado de infantaria. Eles eram úteis por fechar a abertura nas pernas usada antes. Magnus Pés Descalços, rei da Noruega, chamava sua espada de corta-pernas. Esses escudos em formato de pipa eram de madeira, cobertos com tinta ou couro e levemente curvados na vertical para proteger as laterais do corpo. Isso foi antes da era da exibição heráldica, então as imagens nos escudos podiam ser arbitrárias ou ter outro significado. Eles podiam ser pintados de uma cor sólida, ter grupos de pontos, um desenho de cruz espiralada ou até motivos de urso, leão ou dragão. Alguns desses escudos também traziam um broquel de metal, como os antecessores redondos. No século XI, a espada simbolizava status e poder para o cavaleiro, sendo usada na sagração e em eventos como coroações de reis. Na tapeçaria de Bayeux, um cavaleiro normando aparece empunhando sua espada de forma eficaz contra a infantaria anglo-saxã e as espadas da época. Era uma lâmina larga, de 2 gumes, com cerca de 76 centímetros e ponta levemente arredondada. Feitas para cortar e golpear, eram usadas com uma mão. Lâminas de qualidade podiam ter incrustações de cobre, bronze, prata ou ouro. Ferreiros habilidosos eram muito valorizados. Espadas de qualidade levavam 1 mês para serem feitas e valiam mais que 100 bois. A espada ficava em uma bainha no quadril esquerdo, presa ao cinto por tiras ou fivelas. Lanças eram muito mais baratas e, portanto, armas muito mais comuns, mas ainda assim muito eficazes. A infantaria e a cavalaria usavam lanças, mas a do cavaleiro era mais longa e pesada. A lança comum, de madeira de freixo, media cerca de 1,80 m. A tapeçaria de Bayeux mostra cavaleiros com lanças sob o braço direito ou segurando-as por cima ou por baixo da mão para sondar inimigos. As lanças também eram lançadas como dardos. Um trecho da tapeçaria mostra cavaleiros avançando com grandes lanças apoiadas, prontos para atacar, enquanto outros atrás empunham lanças leves com pontas farpadas. A Batalha de Hastings foi um confronto entre o antigo estilo de combate de infantaria dos anglo-saxões e a nova cavalaria pesada dos normandos. O exército inglês, sob o comando de Harold Godwinson, ainda utilizava a formação de muralha de escudos da era viking, embora sejam vistos usando os escudos em formato de pipa mais modernos, formando uma parede sólida. Os homens de Harold mantinham os normandos afastados com seus poderosos machados de batalha. Já no século XI, o machado de batalha mais comum era o largo escandinavo com 1,2 a 1,5 metros lâmina de aço e capaz de decepar membros e cabeças. Vemos aqui housecarls anglo-saxões em formação densa com escudos, lanças e machados. Uma massa também serve como arma de arremesso. Os normandos avançam em seus cavalos de guerra, empunhando lanças e escudos em formato de pipa. Observe como o nasal é visto nos capacetes tanto dos normandos quanto dos ingleses. A armadura e as armas dos cavaleiros ocidentais do século XI mudaram pouco até o início do século XI. Este cavaleiro do saltério hunteriano do século XII está armado de modo parecido aos normandos da tapeçaria de Bayeux. Então, o que mudou nesta representação do final do século XII do martírio de São Tomás Becket? Vemos que a cota de malha masculina é mais longa, passando dos joelhos, e também as coberturas de malha nas pernas são mais comuns. Os braços agora estão totalmente cobertos por cotas de malha.
muitas já incorporadas à peça. As manoplas, luvas fendidas, podiam ser removidas facilmente pelo usuário. Escudos e espadas lembram muito os do século XI. Capacetes cônicos continuaram sendo amplamente usados até meados do século XII, embora às vezes fossem arredondados no topo ou afilados para a frente, no que às vezes é chamado de estilo frígio. No final do século, topos planos ofereciam mais proteção aos capacetes. Ilustrações modernas costumam mostrar esses capacetes sendo partidos ao meio por espadas ou machados. No fim do século, cavaleiros testaram protetores faciais de ferro, peças separadas presas ao rosto para reforçar o capacete. E a coifa de malha, aliás, as coifas de malha começaram a incluir uma aba adicional de malha, o venteio, que era preso atravessado na garganta e na parte inferior do rosto. Uma inovação marcante desse período foi a ampla adoção do sobreveste. São roupas de tecido soltas, sem mangas, usadas sobre a cota de malha masculina, adotadas primeiro pelos cruzados no calor do Oriente Médio. O sobreveste solto bloqueava o sol, diminuindo o calor da armadura de metal. Com o tempo passaram a ter heráldica, o que pode explicar sua popularidade até em climas frios. As roupas sob a armadura masculina, chamadas purpoints, ficaram mais grossas e acolchoadas. Novamente, isso pode ter sido um legado das cruzadas, nas quais os cavaleiros ocidentais enfrentaram os rápidos arqueiros montados dos turcos contra tais oponentes. O acolchoamento pesado amortecia o impacto das flechas. Crônicas contam que cavaleiros cruzados saíam da batalha cobertos de flechas como ouriços, mas sem ferimentos. A cota de malha e os purpoints acolchoados protegiam o cavaleiro. Esta imagem é da Bíblia de Winchester, cerca de 1170. Note que esses cavaleiros ainda não usam sobreveste, que só se popularizaria fora da Terra Santa no século XIII. Todos os cavaleiros usam perneiras de malha e suas camisas de malha são aproximadamente na altura dos joelhos. Eles usam elmos arredondados. Em vez do elmo cônico dos normandos à esquerda, vemos a versão em estilo frígio do elmo nasal. Esta placa de bronze dourado é de cerca de 1150. Note a semelhança com o equipamento da tapeçaria de Bayeux. Sem surcoate, os cavaleiros usam cota de malha até abaixo dos joelhos. Os escudos são idênticos aos do século XI. Porém, a história é diferente deste exemplo de um manuscrito da vida de São Gutslac, do século XI, Esses cavaleiros usam cotas de malha, escudos menores e retos no topo, além de capacetes arredondados ou achatados. No início do século XIII, os cavaleiros montados fortemente armados ainda dominavam a guerra tanto na Europa quanto na Terra Santa. Em grupos, cavaleiros ocidentais faziam cargas de cavalaria muito difíceis de resistir. No século XIII, o equipamento dos cavaleiros ocidentais ficou mais complexo. Com o crescimento econômico do Ocidente cristão, eles podiam investir em armaduras melhores. Além disso, as cruzadas no Levante Oriental, onde os oponentes mais perigosos eram os arqueiros montados turcos, levaram os ocidentais a buscar um aumento na cobertura e na resistência das armaduras. O equipamento básico do cavaleiro variava pouco em toda a Europa. Cota de malha com capuz integrado cobrindo a cabeça, luvas protegendo antebraços e mãos, além de calças ou perneiras para as pernas. Capacete, espada, lança e escudo. O capacete de topo plano, popular no final do século XII, foi, no século XII aprimorado, com uma proteção facial perfurada por duas fendas para os olhos chamadas de visores, além de orifícios para ventilação chamados de respirações. Um gorro acolchoado era usado por baixo, ambos visíveis no santuário de Carlos Magno na Catedral de Aachen, por volta de 1207. O capacete evoluiu na década de 1220 para uma proteção de pescoço fixa e mais estreita, presa à proteção facial, formando um capacete cilíndrico de topo plano. Conhecido como Grande Elmo, na década de 1260, ganhou topo inclinado para desviar golpes de espada, tornando-se o elmo em formato de pão de açúcar. No século XIII, tornou-se comum um adorno decorativo no topo do capacete.
O primeiro registro disso é de 1194, no grande selo do rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. O capacete de panela também ganhou popularidade durante esse período e é frequentemente visto na Bíblia Morgan. Era usado por cavaleiros, mas era mais popular entre tropas comuns, como homens de armas e arqueiros. A cota de malha do século XIII ia até a metade das coxas e tinha mangas longas, com manoplas para proteger as mãos. Para aumentar a defesa, muitos cavaleiros adicionaram outra peça de vestuário, o gibão de placas, que são sobreveste reforçadas, com placas de aço rebitadas ao tecido em fileiras verticais. Este gibão de placas aparece na estátua alemã de um guarda adormecido de 1270. A cota de malha era muito eficaz, mas tinha certas limitações. A malha era especialmente vulnerável a traumas contundentes, que podiam causar ossos quebrados e outros ferimentos internos. Com armas mais pesadas e potentes, cavaleiros reforçaram suas cotas de malha, mesmo que elas já impedissem a penetração. Com a armadura de placas surgindo no século, pequenas peças eram fixadas nos joelhos, cotovelos e ombros, meias grevas. A armadura de placas, usada para proteger as pernas inferiores, também começou a aparecer no final do século, com a melhoria das armaduras corporais. O grande escudo pipa foi substituído pelo escudo aquecedor menor, mais prático e com formato triangular, que oferecia melhor proteção ao rosto e pernas. A borda superior reta dava melhor visibilidade ao cavaleiro. Por ser mais curto, o escudo aquecedor era mais fácil de manejar montado. Com a evolução das armaduras, cavaleiros buscaram armas mais potentes. As espadas tornaram-se mais pesadas, longas e com guarda-mãos maiores. Elas usavam pomos pesados em forma de trevo, roda ou bola para equilibrar as lâminas, que no século XIII mediam de 40 a 42 polegadas. Obrigado por assistir. Veja nossa série sobre o Rei Leproso de Jerusalém, Balduíno IV clique no vídeo na tela para assistir. Também lembre-se de se inscrever e nos visitar no Patreon pelo link na descrição.